pergunta que eu vou lhe passar. Muito boa noite, sejam bem-vindos a uma live do programa Mitos, Credos e Religião. Nós vamos começar uma série de lives, né? Uma série que vocês vão poder participar muito com o nosso convidado, o Babalorixá Cassioli. Cassioli, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, né? E deixar o povo à vontade para estar mandando suas perguntas, suas dúvidas, porque o nome dessa live é Cassioli Responde. Então, suas dúvidas serão respondidas pelo Babalorixá. E nós já temos algumas perguntas que foram feitas anteriormente, que podem já ir começando a entrar no ar. Faz favor, a primeira pergunta aí. É da Cris Magalhães, né? Ela mandou pelo Facebook. Pai de Santo pode dar cargo, Ejoie, para um abiã? E gostaria de saber se não é o orixá que escolhe como dar um cargo de extrema responsabilidade a uma pessoa que ainda é abiã e se procede a feitura de Ejoie na quinta e saída no domingo. Bom, dar posto para abiã é absurdo. Não tem nem o que falar sobre isso aí, não pode. Não pode a quem der o abiã, menos ainda. Agora esse negócio de dar obrigação na quinta e sair no domingo, tem que ver se a pessoa ela foi ali suspensa, se é uma outra situação, mas eu desconheço certas coisas, cara. Pra mim isso aí é inconcebível. Uma pessoa despreparada não pode cuidar de nada. É o que a lógica diz. Mas o que era, filho? Ainda mais sendo... Se é o orixá que tem que dar, né? Isso. Cara, vamos voltar àquele tema da incorporação. O cara tem que estar, esse Babalorixá tem que estar num transe muito bom para aquele orixá ir lá e fazer esse ato, escolher alguém. Porque geralmente você vai escolher a pessoa por capacidade. Para dar um posto, você escolhe a capacidade, a aptidão. Por isso que a pessoa fica 7 anos lá de Iaô numa casa, que você está estudando ela, para ver para que ela serve, na verdade, qual o talento que ela tem. Você dá um posto para ela do nada, assim, sem muita base, eu acho que é um tiro no escuro, né? Agora, uma outra coisa que ela cita ali, é a pessoa entrar na sexta-feira e sair no domingo? Entrar na quinta e sair no domingo, se está correto. Não tem iniciação desse jeito, não tem. Então, gente, é bagunçado, né? O certo mesmo, qual que seria? O ganha quer que se inicie menos tempo do que inicia o Iaô, né? Mas mesmo assim eles têm que passar, tem que ter. Muita coisa não pode falar assim, mas eles têm os cerimoniais que eles têm que concluir. Não tem como o santo tá ali, mal tá comendo, eu já tô botando um posto pra pessoa. Você tem que seguir uma sequência, né? Tem que respeitar aquela uma sequência. sequência de coisas. Vamos chamar, vamos dizer, hierarquia das coisas para acontecer. Sim, mas hoje tá, até hoje estão tirando assim. Já foi um monte lá em casa, eu ouço falar, manda mensagem. Todo mundo tá entrando numa semana, numa quinta e saindo num sábado, num domingo, tá? Já feitinho, bonitinho. Pronto, já tá pronto. Aí é um problema, porque normalmente é a conta dos 21 dias, né? 21, 27. 21 dias é mais a nação de Angola que segura, né? Né? 21 dias é mais Angola. Pode seguir a próxima aí. A Eliane de Aziri Tobossi. Existe uma pessoa fazer sando cento Iaô, nascendo com cargo de Babajibonã, o mesmo sendo de Logoedé, e nessa obrigação, o mesmo está tomando seus direitos de 21 anos. Minha dúvida é, um Iaô já pode nascer Heró? Nunca. Não pode de jeito nenhum. O pessoal se usa muito de fazer essas coisas e fala assim, mas foi o santo que mandou. O santo não manda nada. Como eu já falei, quem cultua Deus são os homens. O santo não vai falar esse tipo de coisa. Não é Babajibonã porque não é Iajibonã, é Ojubonã. É Ojubonã, quem olha o caminho. O pessoal acha que é Iajibonã e Babajibonã. Não é esse termo que usa. E dá 21 para quem fez santo É muita coisa, né? É forçar demais. Né? Pessoal, vão curtindo aí, vão colocando as perguntas de vocês e compartilhem essa live aqui, porque hoje nós estamos falando com o Babalorixá Cassioli, aí nós estamos questionando a respeito de feituras, ok? Então, para você que vai fazer o seu santo, para você que está em dúvidas com alguma coisa, entre em contato com a gente aí, passa a sua pergunta aí, tá?
E tudo bem, a gente vai responder. Pode falar mais uma pergunta aí. Pega só um pouquinho. Eu pego só um pouquinho. Enquanto a gente espera só um Eu pouquinho... posso falar uma coisa, quando espera um pouquinho. Eu vou falar um negócio. O que está acontecendo é assim, eu já falei isso. Eu antigamente achava o quê? Os pais santos estão enganando as pessoas. Mas acontece que as pessoas também estão gostando desse tipo de putaria. É legal você falar que eu vou estar em 21 se eu acabei de fazer santo. Esse cara que pegou isso, ele não quer largar esse osso. Porque para ele é importante. Eu dar um posto para um leão que acabou de nascer, porra, para ele é importante. As pessoas estão gostando desse tipo de bobagem. Entendeu? Então está ajudando a prosseguir o erro. Você não tem um monte de gente lutando contra um erro, você tem um monte de gente gostando do erro. Qualquer um que me favoreça é legal. E aí a coisa não para mais. Dizendo outra coisa também, pessoal, que algumas perguntas que até o final não forem, como se fala, que não forem respondidas aqui, isso daí nós vamos pegar, né? Vai estar gravado e nós vamos passar para o Babá Cassioli para ele poder responder para vocês, ok? Então em breve vocês vão receber tudo isso daí. Mas vão colocando as perguntas de vocês aí, e quanto mais vocês compartilharem, é bom, porque Mitos, Credos e Religiões está levando para vocês uma série, né, que vai ser muito benéfica para todo mundo, ok? Então, é isso aí. Já dá para fazer a pergunta aí? Dá sim. O André Malafaia, ele pergunta: existe cobrança do santo para a feitura do filho que não é da religião? No caso, sendo um admirador, o santo cobra e exige que tal filho seja iniciado? Não. A cobrança de santo, na verdade, esse termo cobrança de santo é quando você tem um problema espiritual que o santo pode resolver. O santo não cobra ninguém. Você está com a vida boa, está tudo muito bem, de repente, ó, o santo quer que você vá lá e se inicia. Não existe esse tipo de coisa. Quando você vai falando que você está sendo cobrado, você vai ver a pessoa já está com a vida bem complicada em certos aspectos. Beleza. Vamos só dar uma mudadinha aqui, e a gente já continua aqui. Beleza? Só dar uma melhorada aqui para o som sair melhor aí, que o pessoal está falando que o som está saindo meio baixo. Aí... Tá baixo? Agora Tem sim. gente falando que tá baixo dá, mas vamos ver Então agora. vamos lá. O Nixon Mucumbi pergunta: boa noite, Mucuyu. O ganha que é de confirmados e após alguns anos passam a dar santo. É porque o ouro foi mal feito ou o quê? Porque eles foram... Bom, aí você tem dois. Ou ele foi iniciado como Yaô, raspou e adochou, fez igualzinho faz um Yaô, então ele está apto a dar santo, ou ele é pilantra mesmo e quer falar que está dando alguma coisa. Porque se ele foi iniciado como deve ser o Ganheked, eles não tem como dar santo. Lembrando, pessoal, o seguinte, que nessa série aqui, né, mandem as perguntas de vocês, não deixem de mandar. Nós vamos, o Babá Cassioli vai responder, né, todas as perguntas, né, da forma com qual ele pratica, com qual ele conhece. Eu sou o dono da minha verdade. É o dono da verdade dele. Da minha verdade. Tá? E tem mais. Quantos anos, Babá? Estou com 29 de santo. 29 anos de santo. Né? Então aprendeu pelo candomblé da antiga, né? Como o senhor já havia Eu falado. aprendi dentro da religião. Dentro da não religião, lembro. candomblé da antiga. Eu Pode posso me fazer, prolongar numa coisa aqui? Pode, claro. Eu vou explicar essa situação do Ogan. Eu vou voltar para trás um pouco. Quando você vai fazer o Yaô, como eu já falei, você foi ali, você botou um pedaço do santo dentro dele. O que ele incorpora é daquilo que está dentro dele. O Ogan quer não ter essa individualização desse Deus. Então não tem o que manifestar essa pessoa, porque é como se ela não tivesse nada disso dentro dela para incorporar. Então se ela incorporar, seria a mesma coisa que uma bianda do santo. Aquele santo é impossível, ela não tem como incorporar de nada. E se ela for iniciada dessa forma, acabou, ela não vai dar nada. Nem o Ogan vai dar nada. Tá certo. Vamos para a próxima aí. Estão perguntando aqui, não mandaram o nome, tá? Uma vez ouvi que existiam mais de 400 tipos de Yamins. Gostaria de saber se isso realmente é verídico. 400 tipos de Yamin? Caramba. Ó, é bobagem. É bobagem, isso aí é tudo bobagem. É falta do que falar. Ixi. Podia ser só 50, pelo menos, né, Babá? É. Pelo menos a gente ia lembrar de uns 2, de uns 4, 5 Pessoal, aí. cara, antigamente você foi bem, nem se falava de Yamin. Aí começou a falar, virou a moda. Aí chegou o pessoal com coisa de cultura africana, aí piorou mais ainda. Misturou a garapa aí com um vinho seco. Vai lá. Pessoal dando boa noite. A Sandra falando que o senhor é porreta em tudo que fala.
É isso aí, Sandra. Muita gente elogiando, falando que quer que continue esse projeto. Muito obrigado. Vamos continuar assim. Vamos continuar, que essa série aqui é uma série bastante diferenciada do que se existe por aí. E o Diogo pergunta, Diogo Tomás Chavinho. Boa noite, Motumbá a todos. Motumbá. Em um mesmo barco, pode ter um filho de Ogum e uma de Nanã? Pode. Normal, isso não tem nada a ver. Não tem problema. Não. E o Vinícius? O Vinícius Marcos. Babá, hierarquia cada um tem a sua. Mas enfim, Xangô, Odé e alguns outros santos tomam oiê com 6? Não. Eu tô falando, como eu falei, a minha verdade, eu sei que tem quem faz. Mas vamos voltar aqui. Você recolhe com uma pessoa, aí você faz santo com esse barco. Então agora você é, sei lá, do fundinho desse barco. Aí vocês tomaram um ano junto, toma 3 junto, e nos 7 anos você já tomou antes. Aí que seu barco foi desfeito e o pessoal vai ser bom depois de você. A lógica te diz que não tem sentido isso aí. Mas cada um segue a sua verdade. A Lígia Bezerra fala assim, Babá, por que tanta confusão entre Xangô e Airá? O que o senhor pode falar dos dois? Cara, Airá é um orixá da família de Xangô. Ele carrega o Oxê. Aí o pessoal começou a falar que era um Oxê de uma lâmina só. Aí o pessoal começou a inventar, pirar na ideia. Airá ele carrega o símbolo de Xangô porque ele é um orixá da família de Xangô. E ele ostenta os símbolos de Xangô. Mas ele não é Xangô, mas é da família. É que muita coisa de Airá eu evito falar porque cada um cultua na sua casa como quer. Mas Airá é um santo, Xangô é outro santo. São 2 santos distintos, mas da mesma família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eles estão ligados por ser da mesma família, né? Mas são diferentes. Pode seguir. O Paulo Matias pergunta aqui, se Ogão e Eked tiverem sido raspados e adochados, podem dar santo? É Iaô. Raspou, adochou, é Iaô. Quem carrega a doxa é Iaô. Quer dizer que eu fragmentei um pedaço do Deus para pôr dentro dele. E aí eu pus o adoche nele. Mas e se foi feito e depois foi descoberto que o cidadão é Ogã? Não, tá feito. Tá feito, tá feito. Tá feito, tá Mesmo feito. querendo receber mais? Porque o que diz que você é Iaô não é se você virou de santo ou não virou de santo. Ok. É a iniciação. A iniciação. Beleza, pessoal? Provoquei a pergunta justamente por causa disso daí. Tá? Então o que vale é a iniciação. Então quer dizer, se a pessoa foi feita... Tem muita gente que está no candomblé e tem dúvidas sobre incorporação, muitas vezes a pessoa não incorpora, não tem coragem de falar, não tem coragem de falar, fica com um monte de dúvida, incorpora, mas incorpora meio de pé quebrado, tipo, eu senti uma coisa, acho que era, mas não sei se é. Toda essa parte de transe é muito complicado de explicar. Mas o que vai dizer se a pessoa é Iaô ou não é a iniciação dela, não ela dá santo ou não. Não é isso que configura o Iaô. É feito os atos, né? Tá feito os atos de Iaô, ele é um Iaô. Agora, é feito algum ato também para a pessoa saber, para o senhor, por exemplo, Babalorixá, né? Para o senhor ter certeza que o camarada é Ogã, ou vai ser Eked, ou antes de terminar a feitura, o senhor faz algum ato para saber se vai ser Ogã, se é realmente Ogã, se é realmente Eked? Não tem como você fazer ato nenhum antes e dar 100% de certeza em nada. Não funciona esse negócio de ato. Porque muitas vezes a pessoa faz santo, e uns vão dar santo com 1 ano, outros vão dar santo com 1 ano e 2 meses, outros vão dar santo, que eu digo pegar uma coisa mais forte, quando a obrigação de 3 anos. Então é muita expectativa você querer, antes da pessoa se iniciar, quer dizer, ela é a Bian ainda, Sim. eu confirmar se ela dá santo ou não. Ela não está iniciada em nada para dar nada. Então é complicado tudo isso aí. O pessoal fala que faz isso, faz aquilo para ver, mas Então, quer dizer, ficaria no jogo mesmo é do jogo. o jogo mesmo. É o jogo mesmo, mas vai mais pelo jogo isso aí. Então, é isso aí. Pessoal, não deixe de mandar suas perguntas, tá? Continue mandando suas perguntas aí, compartilhem essa live, ok? Porque isso daqui é importante que está acontecendo hoje e as outras séries também que virão, beleza? Então vamos lá, mais uma pergunta aí. A Renata de Bernardi. Boa noite, Motumbá. Sou a Bian Motumbá Xé. e já vi muitos vídeos do senhor. E concordo com tudo que o senhor Babá Gacioli fala. E vejo muita seriedade no senhor. Encontrei uma casa que me sinto acolhida. Não só pelo Pai de Santo, mas pelos deuses. Tenho receio só de não ser madura para iniciar. Existe um momento que se sente preparado e maduro? Não. Você vai estar sempre com pânico e achando que de repente não é a hora. É normal, entra e
Se você é uma pessoa séria e a casa que você escolher é uma casa séria, vai dar tudo certo. Ou vai ou não vai. É normal a pessoa ficar apreensiva antes de iniciar, achar que não tá pronta. Renata. Ô, É Renato, normal. Normal. Essa decide paranoia é. só tá na mão dela, né, Val? Vai você gostar, hein? Isso aí. É bom. Se você gosta, o teu babá é bom, a casa que você tá bem, Tá bem ótimo. acolhida, você tá se sentindo legal, vai fundo. O Diogo Tomás Chavinho, obrigado pela resposta. Só perguntei porque uma vez me disseram que não se pode ter Ogum e Mananã, porque os dois são quisilados. Então, vamos voltar aqui. Vamos colocar algumas casas dessas mais antigas, tal, botavam um barco por ano. Então, vamos colocar, se tinha 20 abelhas numa roça concorrendo à vaga de entrar naquele barco. E aí você ia ser julgado e se escolhia 7. Então, se a pessoa de Nanã estivesse concorrendo àquela vaga, às vezes que entrasse uma pessoa do Ogum, já sabe que tem que ir embora. Não existe problema de colocar a pessoa de Nanã com a pessoa do Ogum, ou a pessoa de Omulu com a pessoa de Xangô. Não existe ódio de santo. Um santo não odeia o outro. São lendas, são itãs, são lendas com alguma finalidade, para te ensinar alguma coisa. Dentro dos itãs tem fundamentos escondidos, vamos colocar assim. Mas não existe um ranço de um com o outro. Não tem rivalidade. Não, de verdade. Ninguém quebra o pau com É um ninguém. orixá, estamos falando de deuses. O Nicocimo Cumbi fala, a maioria do povo diz que Ogã e Eked já nascem com 7 anos. Isso procede? Não é que procede. Não é que, eles não nascem com 7 anos. O que acontece é que Ogã e Eked não conta tempo como o Iaô conta. Quando o Iaô ele se iniciou, você bota alguma coisa dentro dele. Tá? Esse axé que agora tem um oruncó. Tá? Esse pedaço de Deus está colocado dentro dele, vai ter um nome. Esse pedaço de Deus envelhece, faz 1 ano de idade, 3 anos de idade, 7 anos de idade. Ele está envelhecendo. O Ogã não, o Ogã foi lá e ele toma um posto. Ele é escolhido pelos orixás para a manutenção daqueles orixás. Tá? Vai de acordo com o posto dele. Então ele envelhece como Ogã. Ele pode falar, eu sou Ogã há 20 anos, mas ele dizer, eu tenho 20 anos de Ogum, Dá para entender o que eu estou dizendo? Ou ficou confuso? Conta o tempo dele no posto dele. Ogã não toma obrigação como Iaô toma. E não do santo dele. Como assim? Como o senhor está explicando. Né? Ele é o posto de Ogã dele. Sim, ele Então, ele é jamais escolhido para poderia exercer falar uma que- função para o santo. O Ogã é sacralizado. Ele é Exatamente. sacralizado para cuidar de algo. Ele não vai envelhecer, não vai tomar 1 ano, 3 anos, 7 anos. O Ogã é diferente o procedimento. Paulo Andrade, o Iatopé no Queto não usa vermelho? Olha, eu não gosto de falar de qualidade, esse negócio de qualidade é complicado. Topé ela é bale, né? E às vezes a bale geralmente é branco, né? Mas cada casa. O Vinícius Marcos manda assim, um santo feito, existe se fazer outro em o mesmo, ele seja doxo, como dizem, santo feito errado? Bom, eu já fiz. Tem gente que chega na sua casa e fala que fez santo. Aí você vê a pessoa, ficou um dia no quarto, o cara raspou ela cantando batatinha quando nasce, matou a galinha pelo cu, pelo rabo, e aí ele chega na tua casa e fala, tô feito. Aí você não tem como validar aquilo, você vai ter que fazer ela de novo. Agora, a minha opinião, eu sou um cara que eu acho que se a pessoa tirou o cabelo e botou um quelê, eu tenho que respeitar aquela devoção dele para sempre. Aquele santo mal feito, bem feito, foi evocado ali. Então, eu considero que a pessoa tem que se iniciar de novo, mas eu não esqueço aquele outro santo. Mesmo sendo mal feito, eu acho que a pessoa tem que também, isso é uma coisa minha, botar um quelê para aquele santo, montar aquele santo de novo e organizar ele. Mas também o pai de santo que pegar e zerar e falar, não, vamos começar tudo de novo, esquece isso aí, é a opinião de cada um. Que é difícil, isso daí não se esquece, né? Então, eu acho que tem que continuar, mas é uma opinião pessoal minha, eu acho que tem que continuar. Eu falo pessoal porque eu já tive pessoas em casa que eu sei que foram muito mal iniciadas, eu ajeitei a pessoa e depois aquela pessoa, em sonho, mas sonhos que você vê que a pessoa não está inventando um sonho. Aquilo tinha base, aquele santo estava, de certa forma, cobrando alguma coisa daquela pessoa. Então, por ver essas coincidências, porque que a Candomblé a gente vive e não aprende no livro, por ver essas coincidências, eu comecei a aderir a essa situação de cuidar daquele santo, mesmo que mal feito. Mesmo que mal feito, eu não deixo de lado. Desculpa o palavrão, foi mal. O Sérgio Comim pergunta, o senhor acha que o culto tradicional, o ifaísmo, veio para somar com o candomblé ou veio para desmistificar? Não, ele não veio nem para desmistificar, nem para somar. Outro dia eu estava num debate com isso aí, você tem que lembrar assim,
se a escravidão chega aqui, é século XV, século XVI. A escrita chega na África, século XIX. Será que tudo que eles estão falando então está verdade? Então o que está na Bíblia também tem que ser verdade. Entende? Estou dizendo? Porque foi começar a escrever a Bíblia 30, 90 anos depois de Cristo morto. Você entende? Não existia escrita. E hoje eles vêm com um monte de documentos, de livros escritos, dizendo, não, mas era assim. Segundo relato da minha avó tem lobisomem também. Então, segundo relatos não quer dizer nada. Eu acho que o africano que chegou aqui, o antigo, como escravo, tem que ser respeitado no saber dele. Ele plantou aqui uma religião, somando com a Igreja Católica em dogmas, roupa, muita coisa eles fizeram, vamos colocar assim, não em culto, mas organizaram um lugar para se cultuar todos os orixás juntos. E quando o pessoal de Ifá começou a vir, o pessoal desse culto tradicional, eles não vêm para somar. Você for ver, o discurso deles é sempre para tentar desmerecer o nosso culto brasileiro e mostrar que eles sabem tudo. Ah, Xangô, o Amalá que vocês fazem está errado, o Amalá certo é esse aqui. Ah, o Ogum esse aqui está errado, olha, o Ogum certo é esse aqui. Eu vou de novo falar uma coisa que eu já falei. Nos anos 80, quando se procurava uma estátua de Oxóssi, africana original, era um homem com um rifle. Era um homem com um rifle. Porque na África já não se usava mais arco e flecha. Se usava o rifle para caçar. Então a lógica deles, o culto deles foi mudando. Nós não mudamos. Nós continuamos, nós ficou com o fazinho aqui, porque quando o africano veio para cá, não tinha pólvora lá. A Fernanda Avela fala, boa noite, babá. Poderia falar sobre Yamama? Yamamá? Ah, não, isso aí, cara, você já deu conversa, já. Se é alguma coisa que eu não sei nem se procede, que é lá a coisa do Opofonjá, que eu ouvi falar também, mas se for, se procede, é lá deles. Então eu não posso falar sobre isso. O Eduardo Rodrigues, babá, poderia falar um pouco de Ogã raspado? Qual seria esse cargo na casa de Axé? Então, o Ogã, quando ele raspa a cabeça, ele raspa em sinal de submissão. Entendeu? Em sinal de submissão. Então você pode ter o Ogã cabeludo, como você pode ter o Ogã raspado. Dentro do meu conhecimento, o que muda ali é o tipo de posto que vai ter aquela pessoa que tirou o cabelo. Se ela vai ter um posto mais graduado, se ela vai ser um posto com mais responsabilidade. E a pessoa que deve ter um posto menor, um posto mais para barracão, tal, não precisa tirar o cabelo. Mais do que isso, falar é complicado. A Helena Silvia, boa noite. Depois de cumprir todas as obrigações, faz-se o quê? Cuida do santo de que forma? Ainda ao terreiro? Alimenta o santo? Como que é depois? Obrigado. Não, na verdade, você vai... Bom, vamos pressupor que sua casa de Candomblé tem todo um calendário. Então, na verdade, seu santo já vai comer todo ano, na data dele. Quando acabar suas obrigações, o santo vai continuar comendo, você vai continuar comendo seu buri. Vai ser a mesma coisa. Você só vai ter que recolher de novo pro quarto e tudo mais. A Lígia Bezerra fala, babá, existe o bolar no santo? E se cada jogo dá um santo, como saber em qual ser iniciado? Então, aí é complicado. Aí você vai ter que confiar em quem está jogando. O Olavo Menezes, a mediunidade é propriedade apenas do rodante? Ou o ganha e quede também pode ser médium? Não. O que é um médium? A mediunidade é da raça humana. Você pode achar evangélico médium, católico médium, pessoas que não têm religião nenhuma. Porque, bom, não tem religião nenhuma não, né? Porque o cara já tiver uma mediunidade, ele automaticamente passa a acreditar em alguma coisa. Mas a mediunidade pode estar em qualquer pessoa. Não tem nada a ver isso aí. Dar santo não tem nada a ver com mediunidade. Dar santo não é mediunidade. Não, isso é outra coisa. O Arilton de Borba fala, um orixá que recebe o axé de fala no candomblé. Depois esse orixá vai para outra nação fora do candomblé. Vale para outra nação? Exemplo, Cabinda. Ah, cara, esse negócio de cabinda eu não entendo nada para poder falar. Não entendo, então não posso me pronunciar disso aí. A Luciana Alves, boa noite, Mutumbá. Um casal pode ser raspado pelo mesmo pai? Eu não vejo problema nenhum. Na minha casa pode. Agora tem casa que não aceita. O motivo eu não sei lá que eles falam lá, que eles alegam. Eu não vejo sentido nenhum. A Renata agradeceu aqui a explicação, é aquela que falou como que ela se sentiria lá de dar iniciação, não? Ah, tá. E o Márcio fala, em cima das explicações que deu sobre o Ogã adochado, qual seria a continuidade deste Ogã que foi adochado? Então, seria Ogã ou Yaô? Então, é que ele ficou como Ogã porque ele toca tabaco e tem uma situação na casa, mas esse cara vai ter que tomar 1 ano, ele vai ter que tomar 3, ele vai ter que tomar 7. Porque algo foi colocado dentro dele e este algo chama obrigação, chama o tempo.
O Paulo Andrade. Por que homem não pode entrar na roda de Nanã? Existe uma quizila entre ela e os homens? Cara, isso aí na verdade é o seguinte, a falta de respeito, na verdade, você tá no xirê e quando cantar panana você sair. Isso é desrespeitoso. Isso é uma coisa nova, antigamente não tinha isso. Tem casa que homem já não entra no xirê. Agora, se entrou errado, ele sai fora. Ele continuar. Porque se fosse errado, então o pai de santo, o homem não podia ter nanã em casa, não pode matar paranã, não pode cantar paranã, o jogante também não pode tocar paranã. Não faz sentido nenhum isso aí. O Renan, boa noite. Se há dúvida sobre a feitura, se foi feito ou não, como pode ser confirmado? É só através do jogo de búzios ou alguma entidade retira essa dúvida? Não, entidade não precisa dúvida nenhuma. Entidade não entende de iniciação. O preto velho vai falar como é que faz santo. Na verdade é o seguinte, você vai relatar, vamos colocar que você achou um pai de santo experiente, você relatou, eu passei por isso, eu rezei isso, eu fiz tal coisa, eu fiquei tantos dias. Então, quer dizer, a validade dessa iniciação é o relato dela. Nós, no jogo de búzios, pode apontar que existe um problema, mas ninguém vai jogar búzios saber exatamente qual foi o problema. A pessoa tem que falar o passo a passo, o que ela passou no quarto. O Fred, ele pergunta, boa noite, Motumbá. Sobre o caso de não iniciar mais de um Iaú a determinado orixá só depois de 7 anos, para ter outros igual, alguns falam sobre o Xumaré, Logum Edé e entre outros. Confere? Confere. Eu queria só falar uma coisa para vocês, que o molde desse programa é essa forma mesmo. Tá? Foi isso que nós sempre provocamos, um formato de programa no qual informa a você, tá, das suas dúvidas diretamente com o Babalorixá. Ok? Então, continue mandando as perguntas de vocês, continue compartilhando essa live, tá? Porque essa daqui é uma série, é a primeira de uma grande série que nós vamos fazer, né, Babá? É isso aí. Tá? Deixa eu só botar mais um pedaço aqui. Se você fala de uma nação Efã, por exemplo, você falar que só pode botar um Logum Edé é um absurdo porque é um santo da nação. Então aí é natural que existam mais. Quando você fala de tal casa não botar outro santo tal, é daquele, é porque é santo estrangeiro. Então é um santo que deu de outro culto e não se faz de novo, muitas vezes. Agora tem santos também que você faz e não faz mais nenhum, é só aquele e acabou. Não pode fazer outro. Tá rolando um café aqui escondido. Tá rolando um café. Quer bolachinha também? Não, só um cafezinho que tá. Bolachinha também, tá aí. O Alex Cardoso, quanto ao orixá Quitembo, se raspa ou não? Ah, cara, aí é Angola. Olha, tá vendo? Não posso opinar. Veio pro senhor, veio até pra mim, ó. Não posso opinar. Ganhei também, ó. O Jonathan José pergunta, Agô, meu pai, queria fazer uma pergunta. Por que na hora do Oruncó todos viram? Qual a finalidade? Isso é instituído. O que acontece é o seguinte, o santo manifestar, você tem que entender que ele está fazendo parte de um culto. Essas regras de hora que o santo chega, que cantiga o santo chega, tudo isso aí são coisas ensinadas ao santo. O santo vai seguir, de repente vai para uma outra casa, vamos dar exemplo, aqui é com tal cantiga que a santo chega, mas naquela casa é com outra cantiga. Quem vai dar isso ao santo é o pai de santo. O culto é formado por homens. As regras são dos homens. Aí ela até continua, porque todos que dizem o nome, o dia do nome, né, meu pai, viram na hora do Oruncó. Será que é porque todos do Blé sabem que tem que virar ou existe um porquê? Eles virem boas-vindas àquele novo axé, aquele novo santo que chegou. Eles vêm, vamos colocar, seria um cumprimento àquele novo santo que está nascendo. Mas é uma coisa que eu falo, é ensinada por homens. O Iaô, muitas vezes, ele mal está incorporado, ele mal dá transe, é natural que isso aconteça. Entendeu? Isso é ensinado. Aí o santo você vai fazer porque ensinaram ali, e aquele santo vai começando a tomar um rumbinho, envelhecendo, sabe, sabendo a hora de chegar, sabendo que ele dança, sabendo qual é o paramento dele. Ele está aprendendo. A Rita de Cássia manda um boa noite para Cassioli, Motumbá. A Luciana, eu acredito que ela não tenha visto a resposta do senhor. Mas ela fala, boa noite, um casal pode ser raspado pela mesma navalha? Então, na minha casa eu não tenho problema com isso. E tem outros pais santos que também não tem problema com isso. Agora tem pai santo que tem interdição com isso. Então vai muito da casa. Vai muito de quem está procurando aí. Babá, João Marcos de Souza. Babá, boa noite. Esse ano eu completei 7 anos de Ogã, confirmado. Sou de Aganju e tenho que dar esse ano mesmo ou posso pagar um ano que vem, minha obrigação? Cara, então, quando você é Ogã confirmado, a sua situação é outra. Você está marcando há 7 anos que você é Ogã. Seu santo, na verdade, você está numa casa de candomblé que já cultua Xangô todo ano seu santo já está comendo. Então, mas é que fala, aí você tem que falar com seu pai, cara. Opinar aí
A, Não arranja encrenca. a Marcela pergunta: pode-se iniciar uma EQUED no Keto sem raspar? Boa noite. Pode. Pode. Por quê? Porque o ganha CAD não tem necessidade de tirar cabelo. Eles não vão ter, eles não vão levar pintura, eles não vão levar. Eles não vão levar tudo que precisa que vai mexer na cabeça, eles não levam nada disso aí. Todos os rituais que tem depois, eles não têm. É que eu não posso falar os rituais todos, mas eles não têm. Lógico que não. É que eu falei, muitas vezes quando se tira cabelo de EQUED de Ogã, é sinal de submissão. Geralmente, vamos dar um exemplo assim, vou dar um exemplo. Vamos para a minha casa, é a casa de Xangô. Então todo mundo vai tomar um posto relacionado a Xangô, qualquer Ogã EQUED, tira o cabelo. É uma submissão ao dono da casa, ao santo da casa, que é a Airá. Então eles vão lá e fazem isso. Uma casa do Oxóssi, a mesma coisa. Ah, se o pai de santo do Oxóssi falar, as EQUED de Oxóssi, na minha casa tira cabelo. Ele pode fazer isso também. O problema não é tirar ou não tirar o cabelo. O problema é o adoche ou não adoche. É isso que vai configurar se não é mais. Mas pode ser cabeluda, não tem problema. O Peterson, de Minas Gerais, pergunta aqui: boa noite. Tem como um médium carregar mulambo da estrada e mulambo da calunga? Cara, eu quero saber isso aí. Eu não sei, não entendo isso aí, bicho. Não entendo nada dessas coisas de Exu e Pombagira, bicho. Nada. O Olavo, a gente já fez a pergunta dele. O Álvaro manda um abraço lá do Uruguai. A Fabiola fala: tem uma pergunta. O senhor acha que batuque e candomblé se misturam? Não, não se misturam. No mesmo terreiro? Não, no caso? não tem como. Não tem como. É muito... o batuque, na verdade, eu vejo que ele tem uma origem que acabou ficando confusa por causa da mistura do candomblé. Eles começaram a pegar fragmentos de coisas de candomblé, botar no meio da religião deles. Eles perderam a própria identidade deles. Porque o pessoal acha o seguinte, toda religião que tocou a tabaco é macumba, né? Então, mas... O Ramon Feitosa, agora vem uma pergunta um pouco do preconceito. Hoje existe um pequeno grupo com um discurso que branco não pode estar no candomblé. O que o senhor pensa disso? Cara, então vamos virar evangélico todo mundo aí, não sei. Eu não tenho o que eu pensar disso aí. Cara, é tão absurdo isso aí que eu não posso estar no candomblé. O preconceito é de quem? É do branco ou é do negro? Eu não sei mais. Isso não tem nada a ver, né? Isso é uma coisa que a gente Religião, não tem religião, nem fé é nem fé. que dar a conversa, porque estão puxando isso daí pro lado da como se fala, da discriminação, do racismo e... Eu não sei, Não cara, tem, é não tem isso difícil. aí. Religião é É religião, difícil fé opinar, é fé, né? e cada um tem a sua e pronto. Não tem o que discutir. O Paulo Andrade pergunta: sendo eu de Iabá, meu herê teria que ser uma menina? Cara, a lógica, eu não mexo com essa coisa do herê todo, tal, mas a lógica diz que sim, porque a energia é a mesma. A energia do herê, na verdade, é a energia do seu orixá que baixa o tom de corporação. Se você está falando agora do Cosme Damião da Umbanda, aí é uma outra entidade. O problema é que o pessoal mistura muito Cosme Damião da Umbanda, aquelas Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, com o herê do Candomblé. São duas coisas bem distintas aí. O Jonathan José, ele fala de novo aqui: se o ganha quer de dar santo, como você explica de dar santo ou ganha quer de confirmado e aceito pelos orixás? Quem errou, o orixá ou o babá que o fez? O Ogã que está fingindo que deu santo. Geralmente ele que está errado. Porque se o cara é confirmado, porque eu falei, você incorpora de algo que foi colocado dentro de você na sua iniciação, do Yaô. O Ogã Eked não é colocado algo dentro dele, então este algo não tem como incorporar nele. Se ele incorporasse, ele ia bolar. Aquele negócio é tentar pegar ele, que é o Deus inteiro, vamos colocar o Oxum, a Deus, ia tentar pegar ele e cair no chão. Ponto, acabou. Ele não vai incorporar de nada. O Ramon diz que adorou sua resposta aí referente o branco no candomblé. Isso é conversa deles aí, nem... Isso daí, na realidade, o Ramon, é Ramon, né? Isso. Ramon, na realidade, isso daí é uma coisa que nego procurando piolho em ovo. Cara, Jesus também não era branco, tem tanto seguidor. Buda japonês lá, você pode crescer japonês também, lá, crescer budista. Tem o budista, tem o... Fé não tem nada a ver, você escolheu um Deus para cultuar, um Deus para você seguir, não tem nada a ver com cor, cara. A Gabriela Machado manda aqui um motumbá. Uma Iá de Oiá. Onira. Pode raspar uma Iaô de Obá? Pode. Não tem problema nenhum. Não. Então tá bom, segue o jogo. Ana Santos. Boa noite. Sou uma Iaô, qual foi iniciada 5 anos atrás.
Porém, eu nunca tomei a obrigação de 1 e 3. Porém, meu ex-babalorixá fala que meu santo pode me matar e tal. Quero saber se isso existe mesmo, ou é só medo que ele tá colocando. Tá apavorando. Pô, o santo vai. Pô, ele tá tão preocupado com uma obrigação que ele não dorme pensando em outra coisa sem matar você. Isso não existe. Isso é. A Lígia Bezerra, babá, pode relacionamento entre os filhos de santo? Tem casa que não aceita. E eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu aceito raspar marido e mulher, pra mim é normal. Não pode ter putaria, né? Deixar a coisa correr frouxa. É verdade. Então a gente não tem controle do que cada um faz quando sai da porta pra fora. O que eu acredito que em casa tem que existir, numa casa tem que existir assim. É a minha opinião, tá? Você tem um namorado lá, você encontrou alguém que você gostou, você quer casar com essa pessoa, então tudo muito válido. Você tem que deixar isso aberto para todo mundo saber, para que essa pessoa não ponha a mão nas suas coisas, para que não haja esse tipo de problema. Vamos colocar que só existe uma casa de candomblé única, não tem mais outra casa. Eu sou obrigado então a me relacionar com o evangélico, se não vai ter outra casa? Entende o que eu tô dizendo? Então, isso aí eu acho que tem muita crendice envolvida no meio. Muita especulação em cima, muito Eu acho que achismo. bonito é a né? família no candomblé. Você é da É. mesma casa, marido, filho, tio, tia. Eu acho bonita a união da família. O candomblé prega isso. O senhor já comentou, mas volta a pergunta, né, à tona. Joana de Omolu. O que o senhor acha de, ao uso de um ano de santo, ganhar cargo, com direito à faixa, cargo rezado e tudo mais? Não tem valor nenhum. Não tem valor. É sem valor. A pessoa que tem um ano de santo, o que ela sabe? Limpar galinha. A pessoa leva 7 anos, quando ela se torna ebômica, ela toma os direitos dela, que ela toma os 7 anos dela, durante 7 anos só aprendeu a ser Iaô. Ela não aprendeu nada. A partir de 7 anos ela vai aprender a ser ebome. Ter funções de ebome, ter responsabilidade como ebome, e ela começa um novo ciclo. Eu não posso pegar uma criatura que acabou de fazer santo, que um ano também acabou de fazer santo, e falar que o orixá quer que ela tome imposto? Não, não quer, não, é mentira. É a vaidade de cada um. A mãe de santo fala, aquele cara com um ano ele se sente envaidecido, ele também gosta, e aí a merda começa. Aí, O Júlio César, o senhor poderia explicar um pouco o culto a Yami? Não, não posso explicar o culto Yami. Eu não sei exatamente o que você está perguntando. O Thales Vinícius. Boa noite, babá. Sou kardecista, mas quero frequentar uma casa. Como consigo distinguir Umbanda, Candomblé e as outras? Vixe. Cara, olha, Umbanda cultua espíritos. Candomblé cultua divindades, deuses. Não é porque toca tabaco que é tudo igual. São duas coisas bem distintas. Mas é difícil eu querer passar agora como fazer isso. É muito complexo isso aí. Você tem que ter começa lendo, começa conversando. Você tem que ter um mínimo para poder pegar isso aí. O Rafael Olavo fala, boa noite. Sempre escutei que antes de ter certeza de seus orixás, deveria passar por 7 jogos em 7 casas diferentes. Procede? Não procede não. e por que tem que ser 7? Não tem nada a ver. Cara, porque assim, né, geralmente você está indo numa casa de Abiã, você frequenta aquela casa e aquela verdade te serve. E aí você fala, é nessa casa que eu quero me iniciar. Às vezes vamos supor que você, sei lá, que difícil. Você entra numa casa que você foi em 7 jogos, acabou entrando numa casa e quebrou a cara, se ferrou. Melhor é você entrar numa casa que você gosta do babalorixá, gosta da casa, gosta dos montes e fala, me sinto bem aqui. E aqui eu vou seguir e vamos tocando pra frente. O Robson Andrade. Em qual circunstância uma pessoa precisa realmente fazer uma iniciação? Cara, na verdade assim, eu vou tentar explicar isso de uma forma bem... Vamos colocar assim, você pegar, geralmente, toda mulher de Oxum tem problema na vida amorosa. Tá? Umas mais, outras menos. Então fazer santo é te religar com aquele Deus que pode te resolver o problema amoroso. Que você já nasceu sem, por isso que aquele santo é o seu. Porque você nasceu com aquilo quebrado. Agora tem aquelas pessoas que ficam sem amor, ficam meio bagunçadas, mas toca. Tem aquelas que sofrem muito por isso. Então geralmente aí no jogo vai falar para essa pessoa fazer santo. Por quê? Porque a Oxum é a solução do problema amoroso daquela pessoa, filha de Oxum. Geralmente o seu santo é sempre a solução do seu problema. Aí vai ver quanto esse problema te atinge. Me fiz entender? Ficou confuso? Não, Deu pra entender. tranquilo. Paulo Matias. O Ogão Aiked, que tenha sido raspado e adochado, e que tenha arriado as obrigações de 1, 3, 5 e 7. Uhum. Se ele der santo após esses procedimentos, tem direito a abrir casa? Cara, ele tá iniciado, né? Ele tá raspado, tá adochado, tomou todas as obrigações. Ter direito tem, mas ele
começou uma história torta, né? Fica com uma história bagunçada. Mas tem. O Ailton Júnior pergunta, Colofé, babá, gostaria de saber o que é o... Gostaria o que é o Oruncó e qual a finalidade dele? O Oruncó é o nome daquele santo, daquele fragmento que foi colocado dentro de você. É o nome dele. Esse nome geralmente é o que você está procurando na sua vida. São Oruncós tipo, Ogum me deu caminho, Ogum vai me dar saúde, Ogum vai me dar filhos, estou dando exemplos, tá? Ogum me trouxe a nobreza. São nomes que te dão uma força, te dão um axé. A intenção do Oruncó é essa aí, é te complementar. O André Meirelles, Motumbá, Eked pode fazer matança? Você quer fazer matança? Não. Já tem Ogã pra isso, né? Quem corta bicho é homem, né? Mulher não corta bicho. O Wilderson Ferreira, benção, boa noite. Eu queria saber se mulher tocando candomblé, se o senhor aprova. Não, eu não E se aprovo. no seu barracão o senhor permitiria tocar o da sua casa? Não, jamais. Mas na minha casa eu tenho mulher que sabe tocar assim, em dia de perfuré, coisas menores assim, elas podem ir lá marcar o ritmo, porque eu tenho uma Eked lá que ela ensina o pessoal a dançar, ela tem que ir lá e bater, não ganha, para a pessoa pegar o que ela está mandando fazer. Senão a pessoa não entende a passagem. Mas assim, não são tocadoras, toca, arranha. Mas lógico que isso é num dia de função, um dia esporádico. Dia comum somente para Porque hoje em dia, porque muitas vezes você vai pegar. Não é como antigamente que o Ogã estava à disposição 24 horas. Quer dizer, os caras hoje trabalham, não estão em casa. Eles vêm para dia de festa, dia do orô, dia mais forte sim, mas no dia a dia eles não estão lá. Tá certo. O Alex Cardoso pergunta, dizem que Ogã pode raspar Ogã e Eked pode raspar Eged. Não. É verdade? Não, lógico que não. É bobagem. Primeiro porque é aquele negócio, a gente vai do critério que o Ogã e a Eked não precisam ser raspados para ser Ogã e Eked. Então como é que eu vou falar que o Ogã pode raspar o Ogã? Quem inicia pessoas é Babalorixá. Babalorixá é o título para quem vai iniciar as pessoas. Então não tem sentido isso aí. O negócio é abrir uma barbearia de Ogã, então. O É que os Ogã, caras ele não pode é, raspar os todo caras mundo. querem ser Ogã. Ah. E aí quando muitos que acontece, eles frustram, que eles não tocam a tabaque bem, ou mal conseguem tocar. Eles começam a não se ter mais medo do bicho do que o bicho deles. Então eles meio que entram numa piração e eles começam a se ver mais como Yaô do que como Ogã. Mas na verdade não é. Ogã é Ogã. Eu acho que isso daí é tudo falta de treinamento, falta de atenção do Babalorixá ou dos outros. Ou até empenho irmãos, mas às vezes até empenho né? da pessoa. Exatamente, até empenho da Às vezes pessoa. empenho da pessoa é difícil. Ah, pô, a outra aprendeu, não aprendi. Vai de novo. Porque se até tá no aprender. candomblé, fica com medo ou receio de pegar Sim, um bicho. mas coisa também desse assim, tipo, não Porque você tem Ogã, não tem. você tem vários títulos para várias funções. De repente tem uma pessoa que ela é ótima para ser relações públicas da casa. Então, tem um título para isso. Entende? Quer dizer, você tem o cara que mata bicho, tem um título para aquilo. Esse Ogã é muito vasto. Quer dizer, nem todo Ogã é obrigado a tocar tabaco. Ele pode ter uma função qualquer. É isso aí. Segue aí. O Bruno Monteiro, boa noite, Motumbá. O que Motumbá, significa bolar? Tem de ficar no terreno que bolou mesmo, tendo coisas erradas na casa? Não. Você não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Bolar no santo é aquele negócio. O abiã, a pessoa não feita, ela não incorpora, não entra em transe de orixá, porque isso é um erro comum que está sendo vendo hoje em dia. Tem saída de buri agora, veste santo, é tudo putaria, não existe nada disso. O negócio é o seguinte, o santo ele é um deus, ele tenta tomar o corpo daquela pessoa, a aproximação dele faz a pessoa bolar, ela cai dura. Porque ela não está pronta para manifestar aquilo. Ela só vai incorporar no orixá porque vai se fragmentar esse deus e botar um pedaço dentro dela. O que manifesta nela é este pedaço, não é este deus. Entendeu? É por isso que vai haver 10 Oxum incorporadas. Cada uma é uma e todas vêm do mesmo lugar, da mesma Oxum. Mas cada uma é uma. Então, qual que era a pergunta? Eu me perdi na resposta aqui. O que foi aí? O que foi? Se você é obrigado a ficar no terreiro que você bolou. Não, se tá com coisa errada na casa, você tem que ir embora, pô. A Isabel Cristina pergunta, boa noite, babá. A benção. Por que quando a pessoa está recolhida e sonha que está transando na esteira, por que um sonho desse acontece? Tá com vontade. Tá com vontade. É normal, pô. Isso é normal, pô. É um ser humano, cara. É físico, né? Pô, 21 dias também amarrado, não é A pessoa tem brincadeira, que né? segurar, né, meu?
21 dias amarrado. Pessoal, queria pedir para vocês aí que estão curtindo aí, que estão nos assistindo, acompanhando a live do Babalorixá Cassioli, que vocês curtam a página do Mitos, Credos e Religiões, beleza? Dá um likezinho lá e sigam a gente lá, também no Instagram, né, Jefferson? Sim. Tá? Também pelo Instagram vocês podem seguir o Mitos, Credos e Religiões, ok? Então, voltando às perguntas aí, Jefferson. O Emerson Conceição. Antigamente aprendíamos o candomblé durante uma função na roça e conversas com nossos babás e iás. E hoje, com o avanço da tecnologia, o que o senhor acha do pai Google? Cara, o pai Google ele é um problema, sabe por quê? Eu vou falar. Uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade no candomblé, isso acontece muito. Como aconteceu com a essa da boneca, como aconteceu com o Ogum do cachorro embaixo do braço. E começaram a lançar mentiras, e como um cara foi lá na internet e falou aquela mentira, eu posso estar mentindo também. Aí eu minto aqui, conto uma história qualquer, o outro vai fazer uma live e conta uma história aqui, o outro também, pronto, virou verdade. Esse é o problema do Google. Quem quer aprender é bom ter uma casa e falar, é isso que eu vou seguir. É aqui que eu quero seguir. Senão, fica louquinho. Pode seguir. O Lucas Dias pergunta, por que o Molu em Toto não se raspa? Cara, não sei do que você está falando. Desculpa. Qual que foi a pergunta? Não, o Lucas Dias pergunta, por que o Molu em Toto não se raspa? Manda a próxima. O Genildo Gomes, boa noite, Motumbá. Ogã pode, depois que o Babá ou Eia morre, pode apontar o Ogã para assumir o Ilê? Não, ele pode ser guardião daquela situação, esperando o novo herdeiro. Mas ele não vai ser o Babalorixá da casa. Entende? É nesse sentido que tá falando, não sei se a pergunta é nesse sentido. Ele tá querendo dizer se faltar um ou outro, se o Ogã pode assumir o Ilê. Não, porque o Ogã não tem iniciação, ele não tem como iniciar uma outra pessoa. Então ele não poderia assumir o Ilê. Ele Não, ficaria ele de pode, guardião até. ele pode até preservar o Ilê Exatamente. e tudo mais até achar alguém competente para aquilo, mas senão não. Seguindo. A Roseli Alves, Babá, boa noite. Gostaria de saber se ao jogar o Ifá, é nele que sai que tem que fazer santo. Isso procede? Procede. Tá aí. A Fernanda Correia dando uma boa noite. A Roseli, o senhor já respondeu. Enquanto o Jefferson vê lá, eu gostaria de falar uma outra coisinha para vocês, que é o seguinte: o que o Babalorixá está falando aqui hoje, o que o Babalorixá Cassioli está colocando aqui hoje, é o que ele aprendeu, é a realidade dele, é o que dá certo Sim. no terreiro dele, tá? E já há muitos anos ele é Babalorixá, ok? Eu vou só falar uma coisa, mandar um beijo pro Chacha, meu amigo. É o Pessoal, Chacha, grande Chacha. O pessoal vê muito assim, pega o que ele fala na live dele, vai comparar com a minha. Nem tudo que ele fala eu concordo e vice-versa. Não quer dizer que ele não seja sério ou que eu não seja sério, quer dizer que viemos de caminhos diferentes e aprendemos coisas diferentes. Verdade. Então temos versões diferentes de culto. Culto, quem cultua são homens, deuses não cultuam deuses. Então ele aprendeu baseado nele lá o que ele tem que fazer, eu aprendi aqui baseado nos meus que eu tenho que fazer, mas chegamos no mesmo ponto, que é cultuar o Deus, que é fazer o nosso melhor para ele. Então, vamos ficar essa paranoia de, então o Cassioli tá errado e o Chacha tá certo? Não. O Cassioli tá certo e o Chacha tá certo também. O Fred Dowers pergunta, Motumbá, sobre Iemanjá Ogum-Té, confere o fato dela não aceitar ser segundo santo? A pessoa poderia ser de Ogum-Té com Ogum ou não poderia? Bom, eu vou responder essa, mas eu não gosto de falar de qualidade, cara. Isso aí é complicado, porque cada casa aprende de um jeito. Eu aprendi que o Ogum-Té não pega segundo santo, fato, é o que eu prego na minha casa também, porque é o que eu aprendi antigamente. E Ogum-Té, quase com santos graças aqui, gente. Eu tô tenso, peraí. E Ogum-Té não vem com Ogum. Ela não vem com Ogum. Segundo santo dela, o que acompanha não é Ogum. Mas é o meu aprendizado também, mais por aí. A Roseli Alves, né? Ela pergunta novamente se o senhor pode explicar melhor o termo bolar no santo. Então, eu expliquei. Na verdade é o seguinte. Vamos colocar que Iemanjá ela é um Deus. E Deus não entra no seu corpo. Deus não é um espírito de Umbanda. Ele não é como se fosse o tranca-rua das almas. Ele é um Deus. Então, se ela tentar manifestar em alguém incorporar, a pessoa cai. Ela não está pronta para incorporar. É por isso que só incorpora quem está iniciado, que aquele Deus vai ser fragmentado e posto na pessoa. Ela incorpora do axé. Por isso que o santo aprende a dançar,
aprende que cobra. Ele está aprendendo também. Entendeu? Senão o santo viria, ela já ia vir falando africano, falando um monte de coisa. Ela não vem, porque aquele conhecimento é dado àquele axé, aquele fragmento de Deus. Outro dia me fizeram até uma pergunta, que é o seguinte, as rezas são todas tocadas, cantadas em Yorubá. Sim. Né? E 90%, vamos dizer, dos filhos não sabem falar em Yorubá e rezam e não sabem, às vezes, o que estão rezando, Sim. o que estão falando. Sim. Né? O santo, ele entende somente em Yorubá ou ele Não, você entende qualquer coisa. conversa o que Não, normal? Entende qualquer coisa. A questão de rezar Yorubá, procurar aquela cantiga certa, manter, isso é tradicional. É porque você segue uma religião que vai manter tradições dentro daquilo. Mas se você falar com ele em português ou em japonês, ele entende, não vai fazer diferença. A Cíntia Fênix, qual a diferença entre suspender o MECAD e confirmar? Suspender, ela é escolhida no barracão e a partir do momento que ela é escolhida e entoados os cânticos e colocada naquela posição, ela já é aceita como se fosse. Confirmar é quando ela parte para dentro do quarto para os atos religiosos. A Regina de Marque manda uma boa noite e diz que gostaria de ser muito sua filha, que ela sente muita confiança na sua palavra. Obrigado. Poxa, A Fabiola diz que adora a sua franqueza. Obrigado, Fabio. O Jefferson também te manda um abraço, Outro abraço. pedindo para o senhor voltar a fazer as lives. Eu tô voltando, devagarzinho. Estamos aqui, estamos pegando ele e estamos forçando aqui, viu, Jefferson? Estamos forçando o homem a voltar aqui, ó. Ele vai ser aqui nessa série aqui. Né? Então vai lá. A próxima aí. O Genildo, boa noite, Motumbá. O Abiaxé, depois de iniciado no ventre da mãe, ele continua tomando as obrigações depois que nasce? Continua tomando obrigação, mas depois que ele abrir a Hashem, ele vai fazer santo ainda. Vamos colocar assim, então tá, vamos pegar uma mulher de Euá, que ela tá grávida, ela teve um filho. Então o filho dela vai ser de Euá também? E o Oruncó vai ser o mesmo da mãe? Não, ele tem que ter o santo dele e o Oruncó dele. Ele é Abiaxé, quer dizer que ele nasceu no Axé. Mas ele vai ter a iniciação dele ainda. Eu fico tenso com isso aí. O Emerson Guimarães diz, Babá, o que impede uma casa de umbanda receber uma divindade? Não é o que impede, a questão é aquele negócio, se essa divindade fosse pegar aquele umbandista, ele ia bolar também, porque é um Deus. Não tem como, Deus não vai entrar no corpo. Vamos colocar, seria como ter, o sol é um orixá, entende? O sol não entra em ninguém, ele pode te aquecer, mas ele não vai entrar no seu corpo, entende? Nós estamos falando de divindades, estão muito acima, não tem como. Bom, pelo que o senhor já explicou uma vez, né? Para a pessoa receber um Deus, isso daí seria muito grande e o espaço seria É por isso que a mínimo, iniciação né? é para fragmentar esse Deus. Exatamente. É plantado em cada um pedaço daquele Deus. O Paulo Andrade diz assim, pai, eu até sei meu Oruncó, porém não sei o significado por estar em Yorubá. Poderia saber ou somente meu babá tem o direito de saber isso? Não, aí você tem que falar com seu pai, perguntar ele o que dizer. Aí é pessoal, isso é uma coisa muito pessoal. A Lígia, babá, orixá e Nikice são as mesmas energias? Então, cara, eu não sou. Tá, vamos lá, eu não sou de Angola, vou falar o seguinte. O povo banto, eles chegaram escravizados muito antes. Eles eram muito antes escravizados para cá. Então, eu estou dando exemplos, tá? Figurativo aqui. Então, ficou o vovô, que morreu, ficou esse, que morreu, ficou o filho, que depois ficou o neto. Aí chega o pessoal Yorubá, vem a liberdade. Então, o pessoal banto perdeu muita coisa do próprio culto. Eles não tinham mais como cultuar. E eles começaram a ser tipo o Windows rodando em cima do DOS. Entendeu? Antigamente tinha isso. Eles começaram a assimilar os inquices dele com os orixás do Queto. Então ele fala que ele é de Zaze, mas sai com machado, come amalá, monta no pilão. Começou a haver uma assimilação, porque eles não tinham mais como manter o culto deles. Então hoje, se eu for perguntar, eu posso dizer que são semelhantes. Mas a intenção é que fosse inquice, né? Mas o tempo minou a nação. Pode chegar outra aí. A Tânia fala, Motumbá, o Meked pode receber o cargo de Alaxé? Essa mesa pode herdar o santo do pai de santo para cuidar, quando mesmo falece? Aí ela põe uma observação, que a casa não deu continuidade. Tá, eu aprendi que não. Cada um com seus conhecimentos. Eu aprendi que a Eked não pode ser Alaxé. Não tem como. Não tem como a Eked herdar o santo do pai de santo. A casa para. Lembrando, pessoal, que é o seguinte. Nós estamos fazendo essas lives, essa série com o Babalorixá Cassioli.
Tem muitas casas que praticam de formas diferentes, Sim. não é isso? É o que eu falei, eu estou falando aqui sobre o conhecimento meu. É o que eu aprendi. Exatamente. É o que eu aprendi, é o que eu prego. E tem uma Mas- coisa, ele aprendeu pelo candomblé antigo, não é? E cultua isso na casa dele. Tá? E é isso que os filhos dele seguem ele. Sim. Então o que ele está passando para vocês é isso. Pode ser que vocês estão fazendo a pergunta de uma casa de vocês e o babalorixá de vocês Segue de outra forma. está agindo de outra forma. O que tem que se fazer é assim, é se olhar a lógica do que está se aprendendo. Tem que fazer sentido, você tem que pensar naquilo e falar, pô, existe lógica nisso aqui. Porque quando o pessoal joga para você e fala, eu joguei aqui para você e vi que você vai ser pai de santo. Já vai raspar agora e vai virar pai de santo. Cabe a você analisar essa lógica e ver se aquilo faz sentido. Por isso que eu falo, por mais que existam diferenças de casa para casa, você tem um mínimo do aceitável como lógico. Você tem o axé inventação mesmo, que é inventação mesmo, pura. Agora, logicamente que se você estiver numa casa e você está você entra, toma seu banho, põe seu branco, tá? Põe o teu pé no terreiro e está cheio de interrogação na cabeça e sai de lá cheio de interrogação, talvez aí você esteja precisando pensar melhor na tua situação. Sim, mas Beleza? é o que eu falei. Mas eu não- é a tua casa. Eu não posso dizer para ninguém que está em dúvida que a casa da pessoa está errada, porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma pergunta pelo ponto de vista dela. Não foi o que aconteceu, o que ela deduz que aconteceu. E ela também acaba fazendo a pergunta como se fosse um fato. Exato. E não é uma verdade. É isso que estamos esclarecendo aqui, e é tudo isso daí que nós vamos esclarecer com esta live de outro e com as outras que virão Tem que por ver aí. sentido. Ah, eu pode ser pai de santo? Não, não pode. Ponto, acabou o assunto. Ah, o Orgão pode dar santo? Não, não pode, está errado. Então certas coisas são o mínimo da lógica. É, Agora, diferenças de culto sempre vão haver. perfeito. A Sheila fala, boa noite, Babá Benção. Fala um pouco sobre preceito e como devemos cultuar o orixá em casa, no dia a dia. Como deve deixar cultuar o orixá em casa? Não deve. Na verdade, ele tem o lugar dele para ser cultuado. Ele tem você faz parte de uma roça de candomblé, lá você tem seu cargo, lá você tem suas funções, suas atribuições, é lá. Na tua casa é sua vida pessoal. Agora, quanto a preceito, o pessoal faz muita mistura de preceito da nação Angola com preceito de Queto, que virou a salada. Eu não sei se eu quero falar sobre esse assunto, cara. Isso vai dar um pano pra manga. Eu acho melhor a gente pular para a próxima. Porque tem muita coisa que o pessoal Tem fala coisa que pra caramba aí. é quizila, e não é, na verdade. São conceitos pessoais de cada pai de santo. É. Muita coisa vindo do Angola. Esse negócio de Kizila, Babá, é muito difícil, né? Se falar, vamos dizer, um santo, você não pode comer isso porque o teu santo não vai isso. Você não pode ou fazer aquilo ou fazer isso Então, daqui. certas regras existem, mas elas têm um sentido, entendeu? Vamos supor, a pessoa de Assã, ela não come o carneiro, mas tem um motivo para aquilo. Sim, A pessoa de Oxum não come laranja Bahia, fruta de umbigo. Mas tem um motivo para aquilo. Então, quer dizer, a lógica te diz o motivo. Agora, tipo assim, não pode ser tipo, ó, você não pode comer. É que no Angola tem muito. No Angola, o que eu vi muita casa Angola, não estou dizendo que é da nação toda, mas que eu vi muito é assim. Ah, o Oxum come ovo, então você não pode comer ovo. Ah, o Mulu come pipoca, então você não pode comer pipoca. Ah, então eles seguem muito isso aí, que é um critério muito deles. É muito da nação deles. Que eu não sei o motivo, eu não sei a base qual que é. Mas, isso que eu falo, tem que se observar isso aí. O isso aí. Rogério Augusto fala, Babá, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a Biaxé e a Bicu? Cara, fala um pouquinho. O abiaxé é quando a mãe vai fazer santo e ela tá grávida. Basicamente é isso. Aí tem gente que fala, ah, mas se ela sabia, ela não é abiaxé. Não, ela sabendo ou não sabendo é abiaxé do mesmo jeito, porque ela tomou axé com uma criança dentro da barriga dela, então aquela criança é abiaxé. Agora, quanto à questão de abicu, todo mundo teve um carrego, uma dificuldade para nascer. Pessoas que se não fosse a medicina, por exemplo, não estariam aqui. Então todos esses aí tem uma carga de abicu. Agora o abicu mesmo é aquele que matou a mãe no parto. No parto a mãe morreu. Esse cara é o abicu. Ele não pode raspar a cabeça, mas ele tira cabelo. Porque tem as mulheres com cabelo aqui na cintura que falam, não tirou porque era abicu. Não é uma verdade. Ela não raspa a cabeça e a iniciação dela é totalmente diferente. Tudo dela é diferente. Porque ela é abicu. Mas ela vai tirar o cabelo normal. Pode chegar A próximo. Rose Paulino fala, por que as filhas de Oxum não têm amores?
Por que que Não, sempre não é que não acontece tem, não isso? fala assim. Não vai parecer que eu tô condenando as pessoas. Não é o fato de por ser de Oxum, é que Oxum, como é que eu vou dizer? Você é humano, você tem que se religar ao seu Deus. A intenção da gente é se religar ao nosso Deus, religião de religar ao Deus. Oxum é a deusa do amor, então é normal que as filhas dela acabem sem. É por isso que a questão daquela ligação. Como você pega, vai, Xangô, Xangô é o tipo, Xangô é tal. E aí de repente você pega aquele cara de Xangô que é meio banana. Sabe, aquele cara cabisbaixo, aquele cara que a mulher dá um grito, ele baixa a cabeça, aquele cara meio sem brilho. Então, quanto mais aquilo afunda ele, mais a necessidade dele fazer santo, dele encontrar aquele brilho de novo. Entende? Porque quando a gente passa para o nosso mundo material, é feito um corte. E a sua parte divina é Oxum, a do outro é Xangô, a do outro é Ogum. Cada um tem uma parte divina, essa parte divina ficou. Veio para cá essa parte nossa, que é cheia de defeito. É por isso fazer santo é bom. Como que é o nome dela, Jefferson? A Rose? A Rose. Então, Rose, fica sossegada que você vai casar. Cada uma num grau. Cada uma. Cada um vai ter um grau de dificuldade. Ah. Quando essa pessoa chega naquele grau que é extremado, mesmo que aquelas mulheres que já entram em paranoia, já vê que, pô, é aquele negócio quando você é bonita, você é inteligente, você é simpática, e você olha, você é uma que é tudo horrível, e ela tá casada, feliz da vida, mas não ama ela, e você não consegue ter um amor. Você não consegue ser feliz com nada. Ninguém te olha, parece que ninguém te olha. Às vezes esse ponto é aquele ponto crítico onde você tem que se iniciar, para se completar. Na verdade, essa separação da gente, partindo do espiritual para a terra, é que causa esses defeitos. Um pedaço nosso fica, é o orixá. Então, é isso aí. Segue aí, mais uma aí. A Sheila Pedroso, que ela tinha falado de como cultuar o orixá Em casa. ela quis dizer que ela se refere ao comportamento, não sobre o culto, é exemplo de guardar o dia do seu respectivo orixá, além da sexta-feira. Cara, não tem uma. Vai muito de casa para casa, vai da casa que você tá, o que seu pai de santo fala para você fazer, mas não tem uma regra isso aí. Não tem uma regra. Não pode ser. O que a gente tem por bons modos na sexta-feira é pôr roupa branca, em respeito ao Xalá, são coisas assim, mas eu levar de cabeça assim, não lembro de nada. Tem gente que acende vela na geladeira, eu sou contra acender vela na geladeira. Vela na geladeira é bom. Mas não tem. Talvez eu não tenha tido a pergunta, mas eu não. A Luciana, que ela tinha comentado referente se podia raspar marido e mulher, né? Ela fala de novo, um pai de santo ou Iá pode ter relacionamento com o filho de santo? O casal pode ser raspado pela mesma navalha? Aprendi que quando se tornam, quando acontece isso, que é raspado pela mesma navalha, se torna irmão. É fato? Irmão de fé, né? Irmão de fé. Vamos colocar que só tivesse uma casa de candomblé, eu já falei. Tem uma casa de candomblé só, única casa. Cantuá, o Pofão, já não importa, essa é a única casa. Então toda hora que tiver um casal, que com os anos isso vai acontecer, eu tenho que mandar outra pessoa ir raspar. Aí os irmãos vão começar a raspar o irmão, porque ela vai começar a virar isso. Então não é mais Babalorixá. Babalorixá é pai de orixá. O título diz que é o Babalorixá ou Ialorixá quem cria novos orixás, quem faz nascer novos orixás. Eu vou começar a passar minha missão para os outros, porque eles estão se relacionando, porque eu me relacionei. Eu acredito que a casa de candomblé, como prega ancestralidade, eu acho que você tem o certo é ficar o pai, mãe, filho, tio, tudo junto. Na minha casa tem vários casais e ninguém se separou por causa disso. Ninguém não virou nenhum problema por causa disso aí. Agora, quando eu tenho relação com o filho, eu sou casado com minha filha de santo. Mas na realidade, não mexo mais nela, não põe a mão em nada que diz respeito a ela agora. Mas na igreja mesmo, todo mundo é irmão, não é? todo mundo é irmão frequenta também. junto, né? Eu acho que isso aí é mais uma crendice do que um fato. Mas é a minha opinião. A Fernanda Silva pergunta: Babá, boa noite. Queria saber o que acontece realmente dentro de um rocó, pois eu ouvi falar muita coisa que me assusta e faz com que o medo não me permita fazer santo. Isso está me causando muitas doenças. Doenças? Sempre que você não aceita dar santo, eles vão te deixar doente? Quando não aceita o quê? Se você não aceita dar santo, ele te deixa doente? Não. Mas o que ela ouviu? Até eu tô com medo agora. Repete a pergunta. Não, o que ela ouviu falar? Fala pra ela especificar aí. Vou pedir pra ela colocar aqui. O que ela ouviu falar e eu posso dizer se Sim. vai saber. O Wellington fala: e a questão do Ibá, meu velho? Muitos zeladores não devolvem os Ibás para os Omorixá. O Ibá, como é somente um altar, ele pode ser montado em outra casa? Pode. É correto isso? É o correto. Na verdade, assim, você faz santo numa casa. Quando você faz santo, tem que lembrar que o santo foi feito dentro de você.
O santo mora dentro de você. O seu Ibá é o altar, é onde vai depositar as coisas, tudo depositar ali, que vocês já sabem como é que funciona. E Iaú não sai com o Ibá de nada. Iaú, certo, ficar na casa. Iaú não é responsável para carregar o próprio Ibá. Quando é Ebome, pode levar embora. Se é uma pessoa que tomou posto na casa, aquele santo pertence à casa. Porque o posto define que o santo dele fica lá. É que, na verdade, quando se... Vamos colocar, a nossa religião não foi feita para ninguém trocar de casa, não foi feita para ninguém largar, não foi feita para... Tem gente que faz santo numa casa, toma um na outra, 3 na outra, 7. Infelizmente, por causa do mau caratismo e mais um monte de outras coisas, se tomou essa forma. Mas não era para tomar, era para você entrar numa casa, fazer santo lá e morrer nessa casa. Ficar lá uma eternidade. A intenção era essa. Mas não foi o que aconteceu. Mas vamos supor, você fez santo na casa do cara lá tal. Aí você vem pra minha casa e traz seu Ibá. Mas de repente aquilo que tem no seu Ibá não é o modus operandi da minha casa. Então aquilo vai se tornar dispensável pra mim. Vai ficar elas por elas. Entendeu? Não é, mas o otá do meu santo, tem gente que fala, ferveu o otá, virou otá de ponta cabeça. Já vi muitas conversas. Santo tá feito aqui. O que você tem tá aqui. Se tiver incêndio na minha casa e meu santo pegar fogo, então eu perdi o santo, não tem mais santo? O santo tá aqui. Porque quebrou uma louça do Ibá, alguma coisa assim, Não, o santo tem vai a ficar ver. contra você. Santo é na sua cabeça. Não é nada disso. Santo é não. na cabeça. Né? Você pode... o que acontece... O certo é deixar pra trás. Você fez santo. Aproveitando o gancho do Cassioli aqui, se você não está contente na tua casa, alguma coisa, se você for sair, aquelas louças, aquelas coisas lá, a tua representação, que é uma representação, né? É pra representação. Pode ficar lá tranquilo, você vai para outro lugar. É lógico que é muito bacana você estar com 50 anos de santo e falar, esse Ibá aqui foi o Ibá que eu nasci. Eu nasci feito nesse Ibá. É lindo. É um negócio que está impregnado de axé, uma coisa forte, entendeu? Mas infelizmente, por causa da bagunça, nem todos podem ter. Mas você tem que lembrar que o santo está na sua cabeça. Não entra nessa paranoia, não. O único que tem direito a tirar santo é Ebome. Ebome que não tomou ia na casa, pode tirar. Por que o Ebome? Porque o Ebome agora é responsável por si. Enquanto ele é Iaú, ele é responsabilidade do pai de santo. Aquele santo, responsabilidade do pai de santo. Então o certo é ficar na casa. Agora você é Ebome, então você é responsável. Aprendendo não candomblé, o problema é seu. Você já é Ebome agora. Então você quer pegar seu santo e ir embora? Então pega, o santo vai embora. Mas se tomou posto na casa, o santo também fica. É a regra. Mas cada um faz a sua história. Aproveitando aí a questão do Ibá, aí até a Bianca fala. Na verdade, ela falou, já troquei de casa, né? Meu valorixá não quis dar meu Ibá. Porém, fico com medo de se fazer feitiço e coisas ruins com o Ibá que ficou lá. É possível? É possível fazer até sem o Ibá, então. Se você está numa nova casa, uma outra pessoa cuidando de você, confie que ele está cuidando de você. O Rogério Augusto fala, levando em consideração sobre uma lei que está por ser votada, onde estaria proibido o sacrifício de animais, poderia o culto ao orixá permanecer sem sacrifício? Não. Não tem como. Justamente por isso... Todo o nosso ritual, você pegar o Ipadê, você pegar o Itá, o IG, é tudo relacionado àquele sacrifício. É que aquele negócio, o sacrifício, você vai matar aqueles bichos, mas a gente consome os bichos. Na verdade, você não está torturando o bicho. Você dá ele uma morte, vamos colocar rápida, vamos colocar assim, e aquele bicho é alimento para a comunidade do candomblé. É que hoje, como se joga o bode no mato, fala que deu para... Ah, não, eu dei para a comunidade carente. Hoje virou uma palhaçada. Então, é a preguiça de não limpar mesmo. Então, isso tornou o nosso orô uma coisa feia aos olhos dos outros. Mas se você for ver que pousou o couro para tabaco, que consumiu toda a carne, então não é uma coisa feia. É uma vida de roça. A Fernanda, aquela parte que ela fala que já ouviu muita coisa de vovó, Tá. ela põe aqui como, por exemplo, ter que comer bichos. Que bicho? É verdade? O bicho que matou. Então, Lógico que é tem verdade. Oxe. Na Mas realidade- você come no nugget quando você come no hambúrguer do McDonald's. Então, Qual o problema de comer bicho? Não entendi. na realidade, pessoal, o que acontece? Se fala em termos de matança, tá? Mas na realidade não existe matança. Tá? O bicho ele é sacrificado. Obrigado. Tá? E tem mais. Todo mundo come aquele bicho que foi sacrificado. É a mesma coisa que o chacareiro, né? Tem lá os seus bichos lá e ele sai para pegar um porquinho no quintal dele e vai comer um frango, vai comer um pato, Não coisa vamos muito desse tipo. atrás. A minha Não avó tem comprava problema, frango no pessoal. caminhão, destroncava o pescoço, limpava a galinha, despenava e sabe, a gente comia. Então, Não na tem realidade é nada isso de daí. anormal E o pessoal, justamente voltando à pergunta a outra aí, Jefferson, eu posso responder uma coisa a respeito desse projeto que está para ser aprovado. Ele não foi aprovado ainda
né? E acreditamos que nem vai ser justamente por causa desse motivo. Tá? Além de ser atos de fé, ok? Esses bichos, que é chamado bichos, né? Ou esses frangos, coisas desse tipo, isso daí é tudo aproveitado pelo próprio povo do Candomblé, pelo próprio povo da roça. Então não tem essa Tem um daí, não. documentário, se não me engano, chama O Pecado da Carne. Dá uma assistida e vê o que acontece com os bichos que vocês comem. Como é que é feito o negócio, vocês vão ficar horrorizados. Para Candomblé, nós somos tudo anjinho do céu. Meu bicho pega. O bicho A é feio mesmo. A Ellen Gomes, boa noite. É verdade que algumas nações do Candomblé cultuam Egum ou Egungun? Não, então, agora com o negócio do advento do africano, tá tendo isso aí. Dentro do Candomblé sempre teve o quarto de Egum, porque a gente precisa desse pedaço do culto, porque os filhos do santo vão acabar falecendo e você tem que ter esse ambiente, né? Essa parte do culto. Mas o nosso culto dentro do Candomblé para Egum é pequeniníssimo. É uma coisa mínima, que é pra gente trabalhar ali, para aquele filho de santo que morreu e tudo mais. Aí você tem o culto de Egungun, que lá de Itaparica tem bastante casa de Egungun. É um culto voltado àquilo, ao pós-morte. Agora hoje com o advento dos africanos, estão misturando tudo numa casa só. Mas eu aprendi que casa que se cultua orixá, não cultua Egum. Vai lá. O Givanildo aqui, Motubababa, o senhor todo meu respeito, muito lhe admiro. Sou médico confirmado desde criança, filho de Ogum, confirmado em jogo de búzios e tudo. Mas participei de outras religiões, inclusive evangélica. Adoro os orixás. Como consulente já presenciei algumas vezes, recorri ao candomblé, fui muito bem atendido. Recorri ao candomblé, fui bem atendido numa casa séria, né, com um ótimo babalorixá, a quem tenho respeito e obtive a bênção desejada. Mas a verdade é que eu tenho muito medo dos orixás. Que conselho o senhor pode me dar? Cara, Tem medo do orixá? eu não sei mas não sei o que deu medo nele agora. Entendeu? Quer dizer, é difícil eu falar porque eu não sei o que assustou. Vai ver que alguém estava escondido no quarto, ele abriu a cortina para ver o que tinha lá dentro, alguém fez bu e ele ficou Não, mas tem traumatizado. essas coisas, sabia? Não, Tem gente que vê esses existe incorporado, essas coisas tudo, e fica tenso. Tem Se sim. sente meio que acuado. Por isso que eu falo, eu não sei o que ele viu que deixou ele acuado, tem que ver o que foi que ele viu. Muitas vezes, o que acontece por aí, o que nós estamos falando em algumas casas que não sabem cultuar e que não sabem colocar os orixás da forma certa no terreiro, e que não sabem cultuar, às vezes, a forma com que é colocado assusta a pessoa que está indo. Porque a pessoa está indo lá querendo, procurando alguma coisa que vá lhe convencer que aquilo realmente existe. E, na realidade, às vezes, não acontece isso. Né? Tem alguém querendo falar alguma coisa aqui. Vamos ver o que é aqui. Beleza. Só uma coisa aí pra... Já está estourando o tempo nosso já. a gente vai até as 10h30, né? Até as 22h30. Só para adiantar um pouco, tem muita gente perguntando de onde que o Babá é, se ele é casado, qual axé que ele veio. Eu acredito que pelo menos essa live agora não é com esse intuito. Outras Não, ele mas já pode até perguntar, respondeu. eu sou filho, eu sou Se fosse um clube, eu saberia, né? Eu Você sou... cuida da esposa, o senhor cuida Não, dela, acho né? É casado com ela, né? Eu compro comida pra casa. Tudo. Não, eu não põe a mão nela, religiosamente falando. Eu sou filho do finado Zé do Bode, que é axé Efã, mas como eu já falei, Efã puro não existe, porque a casa matriz, como fechou, quem quis se completar teve que pegar o tanto de que de si complementar. Que mais que você quer saber? O axé do senhor, né? Se o senhor é casado, Sou casado. se o Tenho senhor filhos. ainda se põe a mão na sua esposa, depende do sentido, né? Sexualmente Que a falando. pessoa perguntou. Se for, é obrigado, amigão. Não pode falhar. Mas é que tem muita gente perguntando, sabe, repetidamente. Então, como tá criando essa polêmica? Na verdade é o assim? seguinte, gente, existe a compreensão que o quê? Que o pai de santo não pode se relacionar com a filha, tá ok? Eu também aprendi essa mesma compreensão. Quando eu iniciei ela, me apaixonei, ela se apaixonou por mim, tomara Deus, né? E decidi me casar com ela. Foi uma decisão minha, de coração limpo e assumindo as responsabilidades do que fiz. Entendeu? Porque tem muita gente que fala, pô, mas tá errado. Pô, cara, tem um monte de cara que tá aí, não come lascado, escondidinho no canto. O pai santo que dá ali a bunda pro Ogã.
é o pai de santo que come a filha escondido. Eu fiz algo que eu achei que moralmente seria mais correto. Se eu estou certo, se eu estou errado, não sei. Eu casei, tenho os 3 filhos, todos saudáveis, sou feliz no meu casamento, e com certeza eu faço ela muito feliz. Se ela falar o contrário, acabou o casamento. Mas é isso, cara. Agora, é hipocrisia do povo, fica, nossa, mas ele tem relação com a filha. Cara, quanto pai de santo come um monte de filho de santo, e transa com os filhos, e fica todo mundo fingindo que não viu, sabe? Eu só decidi fazer algo limpo, algo honesto com ela, honesto comigo, honesto com a religião. E a gente tem notícias aí também que aparecem em Face, aparecem em um monte de lugares aí, pessoal, lá de mulheres que reclamam que estão recolhidas no roncó e importunada pelo pai de santo, pelo pelo não sei o quê. Mas aí como fica aquela coisa que não é declarado pela própria pessoa, finge-se que não aconteceu. A diferença minha é que eu quis fazer uma coisa legítima. E ponto. Na minha opinião, isso daí, para falar a verdade para vocês, na minha opinião, isso daí é mais balela, tá? E mais invenção de muita gente. Tá? Acontece, não estou discutindo, não, pode acontecer. Deixar claro que eu não sou o primeiro babalorixá que casa com filha. Tem antigos, bem antigos, de casa célebre, que quem sabe, quem é do axé, sabe do que eu estou falando. E a Elizabeth pergunta, e onde sua esposa toma axé? Na minha casa, mas não comigo. Respondido, pessoal? Ela nasceu lá dentro daquele axé. Quando toca para o Xum, ela põe cabeça para o axé e põe cabeça para mim, mesma coisa. Porque, sei lá, não vou pôr cabeça para ele, porque, mas não fui eu que iniciei o Xum dela. Nada muda a verdade. A verdade é essa. Entendeu? Nada muda. Nada muda. Olha, essa daí é uma linha, né, que a gente sabe que o pessoal toma, né, uma linha meio que, assim, querendo esmiuçar uma coisa que realmente a pessoa, não tem nada a ver. Eu entendo com, que alguns têm né? uma curiosidade, só que tem aqueles que querem envenenar a situação. Exatamente. Então eu diria uma coisa, eu diria, por mim, né, como da religião, né, eu ligaria lá na casa dele, eu conversaria talvez com alguns filhos dele para ver como que é a casa dele, como é que as coisas tem gente na minha casa que está há muitos anos na minha casa e não tem reclamação. Se o negócio está errado, está errado. Então, quer dizer, ninguém anda naquela casa. Tá? O babalorixá da casa sou eu. Quando canta Pairá, ela põe a cabeça no chão, meus filhos são iniciados, põe a cabeça no chão, mas nenhum foi iniciado por mim. Mas a casa é de Airá. E eu sou o representante oficial de Airá naquele momento. Então nada muda essa verdade. Porque a pessoa fala, nossa, o filho dele pôs cabeça para ele. Não, mas eu sou o babalorixá da casa sentado, e a casa é de Airá, e tocou Pairá, vai pôr cabeça para quem? Não tem, são coisas que as pessoas ficam caçando pra, sabe? Então é difícil isso aí. Vai lá. A Yanka Bebiano pergunta, quem é de Exu não toma ebó? Oi? Não, quem falou isso? Não, a Yanka tá perguntando. Não, se foi iniciado para Exu. Se a pessoa for de Exu, ela toma ebó ou não? Ele tem um corpo físico como todo mundo, pega carrega como todo mundo. Toma ebó normal. Tem que ter para descarregar. Descarregar, se limpar. Não? Só é isso aí. O Jobão, Antônio, as perguntas que não forem respondidas aqui, depois a gente vai encaminhar, sim, né? Sim. Relembrando aí, pessoal, vocês podem colocar as perguntas de vocês, que nós vamos encaminhá-las todas ao babalorixá e ele vai responder. Tá? Assim, devagarzinho, por causa do meu tempo, né? Mas eu vou responder. Tá? Na medida do tempo ele vai responder. Assim, quando eu pergunto, tem gente que faz uma pergunta que é muito complexa, que nem esse rapaz perguntou. Quando fez Umbanda, Candomblé, não dá para eu escrever uma Bíblia para explicar isso. Então pergunta assim, eu pulo. Vocês vão colocar alguma pergunta que depois eu possa responder, tenta ser mais... a pergunta mais justa para ter uma resposta mais rápida. Aí fica fácil de responder. Agora, também vocês podem procurar o babalorixá, né, através do Facebook também, né? Sim, tem minha página lá. Passa a sua página, por favor, pai. Candomblé para quem é de Candomblé. Bom, tá aí. É só vocês entrarem no Facebook, Candomblé para quem é de Quando Candomblé. eu demoro para responder, porque realmente em casa a batida é muito puxada e não dá tempo. O Exatamente. Tarcísio Carvalho pergunta, por que no Candomblé não se tem Digina? No Quito? No Quito? Porque a Digina seria um nome na Angola eles usam como novo nome do iniciado. E no Candomblé não tem isso. No Candomblé é um Uruncó só. Só o santo ganhou um nome, a pessoa não ganhou um outro nome. Mas é hábitos. Mas você já foi batizado uma vez, pai? Não tem problema, mas aí é uma cultura deles lá. Eu acho verdade. que tudo na verdade, um desmerece o outro, é totalmente culto. Homens cultuam Deus. A Morgana fala, boa noite, pai Cassioli. Sou filha de Oxum Pará,
Fiz minha obrigação há quase 2 anos atrás. Não fui raspada. É correto não ser raspada? Até agora não tive sucesso em nada. Ela é Iaô? Então, ela disse que ela fez a obrigação, mas ela não foi raspada. E aí ela não tá tendo sucesso em nada. Tá errado. Não, tá errado. Vai fazer santo, tem que tirar o cabelo. Se não quer tirar o cabelo, não vai pro candomblé. Não tem outro jeito. O Babalorixá Cássius de Logoedé fala: meu irmão Cassioli, o senhor foi honesto com o orixá, com o seu orixá e com o orixá da sua esposa. Infelizmente, as pessoas gostam de saber para envenenar sua postura. Mais importante é que você foi honesto com o sagrado. Sua bênção. Obrigado, lindo. Eu não tenho medo dessas coisas não, cara. Quer falar, fala. Quer achar, acha. Eu acho normal se a pessoa falar, eu acho errado. Eu acho normal a pessoa falar isso pra mim. Eu posso achar um monte de coisa errada que atrás da coisa do outro também, mas eu acho isso meu. Entendeu? Quando eu me apaixonei pela minha mulher, eu também fiquei pensando, porra, e agora? Entendeu? Eu também fiquei na mesma paranoia que todo mundo ficou. Fui conversar com meus mais velhos. Me deram como exemplo pessoas bem mais velhas do que eu, de axé sérios, que casaram assim, tiveram relações com os próprios filhos, tiveram filhos com esses filhos, que tudo seguiu normal. Me deram vamos colocar, eu fui procurar uma balização dos meus mais velhos para saber se eu podia continuar. A única coisa que meus mais velhos disseram foi o quê? Não ponha mais a mão nela, religiosamente falando. E foi o que eu segui, e aí a gente segue a vida. O Bruno fala: existem histórias de que os 7 primeiros filhos de um Babalorixá que abriu casa recente pertencem ao seu Babalorixá. Ou seja, os Iaô seriam filhos do seu avô. Por que disso? Não, na verdade, vamos colocar assim. Qualquer filho de santo meu que tenha filhos, são meus filhos também. Tudo é uma família só. Agora o que acontece é assim, o Babalorixá recém-sentado, ele não está pronto para fazer tudo, ele não sabe tudo ainda. Então ele precisa que o pai santo dele vá lá e põe esses Iaôs para ele. Não é só os 7 primeiros, de repente vai fazer meu apo, ele não sabe, o pai santo dele precisa estar presente. Então o pai santo dele vai acabar fazendo uma parte das coisas. Isso é natural, mas é uma família, tá todo mundo junto ali. É que hoje tem muita coisa assim, o pai de santo vai, faz o filho, senta ele como Babalorixá e fica cevando, tentando pegar os filhos dele. Isso não é família, isso é putaria. Entendeu? Família o cara tem que preservar. Mãe vai, o filho de santo eu dou obrigação do pai de santo e o filho dele vem reclamar comigo. Fala, não, vai lá procurar seu pai. Se quiser que eu vou lá conversar com seu pai por você, eu converso. Mas seu lugar não é na minha casa. É que hoje é um querendo furar os olhos do outro. É um querendo furar os olhos do outro. O pessoal está perguntando muito aqui o que o senhor pode falar sobre o Ibauri. Cara, mas é só assim a pergunta? Só. Tá. Muita casa não tem Ibauri. Muita casa de tradição queto não tem Ibauri. Eles só uma tirrina vazia para parar o egé. Algumas casas montam Ibauri, vai depender da nação, da regra que está seguindo ali. Por isso que eu falo, é muito da... Porque o Ibauri é aqui. O Ori está aqui. Ibauri é para parar o egé e as coisas todas. Muita casa dá... Casa matricial. Dá o buri, tirrina vazia, depois lava e guarda. Acabou. É só para parar o egé, a cabeça está aqui. Então vai muito do segmento da casa. Seguindo mais uma? Mais uma? Já está na hora. Vamos ver aqui que tem um monte aqui para a pessoa não ficar triste. Pessoal, enquanto ele vai procurar... Deixando claro também que não sou eu que escolho as perguntas, é eles, viu? Depois eles mandam para mim lá, se eu não responder, mas eu não vejo as perguntas, eu não estou vendo nada. Tá, todas vão ser encaminhadas, pessoal. Queria lembrar vocês, para vocês curtirem a página do Mitos, Credos e Religiões, tá? Que é do Facebook, ok? E essa gravação, essa série de hoje, dessa gravação, dessa live, vai estar gravada, tá? E vai subir também para o YouTube, que é do Mitos, Credos e Religiões, ok? Então, curte lá a página, dá um like lá pra gente. Sobre só para dar uma esticadinha rápida aqui, sobre esse negócio de eu ter casado com a minha filha de santo, eu tive pai de santo amigo meu, que falou assim, porque eu botei um texto na internet dizendo, assumindo isso. E aí ele falou, pô, mas você não devia ter falado tal. Eu acho que não seria honesto com a pessoa que eu tô junto, que eu amo, entendeu? Se eu negasse a verdade. Então eu não ligo se vão falar bem, vão falar mal, isso aí ninguém vai poder falar que eu faltei meu caráter ali. Entendeu? Eu faltei com o meu caráter, eu não faltei. Eu decidi colocar em público para todo mundo porque eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder, foi uma decisão minha e ponto. E acabou, devo satisfação aos orixás. É isso mesmo. E tá vindo mais uma perguntinha aí. Não para de chegar, ainda bem. Vamos só o da Morgana, lá que ela tinha falado da obrigação dela. Ela corrigindo, pai. Fui iniciada na Umbanda. Dei minha obrigação de 7 dias no Roncó, mais 14 dias de preceito,
Não fui raspada, sou de Oxum Pará, sou o Iaô da casa, mas já me decepcionei com muita coisa que não aconteceu. Peraí, ela é iniciada na Umbanda? É. Não, Umbanda não inicia ninguém. Então você pode cair fora porque é putaria. Umbanda não tem negócio de qualidade de santo de Opará. Umbanda não fala disso. Umbanda não bota ninguém no quarto pra ficar dias. Umbanda não dá obrigação. Umbanda não faz nada disso. Não existe obrigação de Umbanda. Não existe obrigação de santo pra Umbanda. Não existe. É bobagem. Como também não existe agora, tá tendo muita saída de buri. Falam que agora toma buri, veste santo e tal. Também não existe. É bobagem. Tudo são mentiras que estão fazendo para ganhar dinheiro. E o Vinícius aqui, o Vinícius Silva, ele manda que ele tá sempre acompanhando as lives que o senhor tem feito aí. E ele fala, obrigação de 5 dias, 10 dias, tem validade? Obrigação? Cara, vamos colocar aqui você... Vamos pela base. Se você... Quando o seu santo come, você vai ter a cerimônia do Itá e vai ter a cerimônia do Ijê. Que é a cerimônia referente ao 3º dia e ao 7º dia. Se só o prazo do seu santo comer, já estamos colocando isso, você tira fora buri, você tira fora erupim, você tira foto, você tira fora outras cerimônias necessárias. E aí você mesmo se pergunta de novo, dá para fazer em 5 dias? Beleza? Então, pessoal, nós vamos ter que encerrar por aqui, infelizmente. Agradecer bastante Então, a gentileza tamo junto. do Babaluissá Cassioli. E em breve nós vamos marcar mais uma live onde a gente vai estar colocando para vocês outro tema. O nosso tema de hoje foi feitura. Né? E é isso aí. Muito obrigado. Eu vi algumas mensagens aqui, algumas, né? O senhor tomar cuidado, fumar menos, cuidado com o coração. Não, mas eu tô soprando fumaça pro lado dele. É ele que vai ficar doente, eu não. Apesar que deixa a gente com vontade, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? E até a próxima live com o Babaluissá Cassioli. E nós estamos fazendo o homem voltar para gravar essas lives e vamos gravar muito mais aí, outras coisas também. Beleza? Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.